Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Olive, especialista em alfabetização, também hoje trabalhando com coordenação pedagógica, também atendendo psicopedagogia para desenvolver as crianças cada vez mais no processo da alfabetização. Hoje eu vou falar um assunto que tormenta as professoras. Minha turma é bagunceira, o que fazer? No início desse ano nós tivemos na nossa escola, né, em algumas escolas a gente tem sempre uma professora que diz assim: a minha turma tá muito bagunceira, eu não sei o que eu faço, como organizar. E aí a gente traz métodos e auxilia as professoras, né, a deixarem a sua sala de aula mais assertiva. Por quê? Quando os alunos estão dispersos, o aprendizado ele cai. Normalmente, né, as turmas mais agitadas são as que estão no período da tarde, porque as crianças que vêm à tarde, elas ficaram em casa de manhã e aí não tiveram aquela socialização. As que vêm de manhã já vêm ali com aquele soninho, acordando, até engrenar, como algumas professoras dizem, né? Demora um pouquinho e a agitação ela acontece mais no final da aula, quando a criança já está indo para casa. Mas como que eu vou organizar a minha turma que ela tá nesse momento um pouco mais bagunceira? Eu fiz aqui algumas anotações e eu quero lembrar para vocês que a primeira coisa que você deve ter é um relacionamento positivo entre você e os seus alunos. Sabe que uma das coisas assim muito importantes que uma professora ela deve fazer? Outro dia, uma criança me falou assim: olha, a minha professora, ela fica trocando ideias com a professora da outra sala de aula, não dá atenção para minha turma e fica ouvindo mensagens no celular. A turma, daí aquela aluna, ela relatou assim, que a turma era bem agitada, bagunçada e ela não conseguia aprender. Gente, muitas vezes a turma ela é reflexo do professor. Eu não estou culpando você, professor, mas eu quero que você agora se autoavalie. Porque eu sempre falei, né, quando os pais vêm perguntar como que tá a turma, o meu aluno, eu falo assim: olha, a minha turma ela é falante, porque eu sou uma professora falante. E os meus alunos conversam, comunicam, mas eu sei quais são os alunos mais agitados. E conforme os nossos combinados, eles sabem a hora de ouvir, a hora de falar, né? E ali eles conseguem se desenvolver. Então, a minha turma, ela é falante. Ela é uma turma mais agitada, porque eu sou uma professora mais agitada, e eles são comunicativos, né, e tudo. Mas eles sabem quando é a hora de parar. E se eles não estão parando, eu vou nivelando a minha voz e falando ali: gente, olha, em algumas vezes eu até fico calada para deixar a turma em silêncio. Daí um vai cutucando o outro dizendo: ó, prof quer falar, prof quer falar, prof quer falar. Então eles vão aprendendo a se autorregular. Mesmo pequenos, né, você precisa manter esse contato de empatia entre você e o seu aluno. E você deve conhecer o seu aluno e o seu aluno deve conhecer você. Então é muito importante, né, que você desenvolva um relacionamento positivo com a sua turma. Gente, não tem como a turma ser organizada se o ambiente está bagunçado. Visitando uma sala de aula em que as professoras reclamavam, né, que minha turma é muito bagunceira, isso, aquilo, eu percebi o quê? As mesas das crianças todas desorganizadas, bagunçadas, mochila aberta, com o casaco caído no chão, tudo isso. Isso gera um ar inconscientemente de bagunça. E aí, como que a criança vai se organizar em um ambiente bagunçado? Ela vai se adequando àquele ambiente. Então, eu brinco com as crianças que o jacaré não pode ficar aberto, de boca aberta. O que é o jacaré? São as mochilas.
Então, mochila de boca aberta, o jacaré tá assim, com a boca aberta, né? Bagunçado. Então, a mochila, ela deve estar fechada. A criança, ao sair da sala de aula, qual é o costume das crianças quando saem da sala de aula? Correndo, né? Nem vê como deixou o lugar onde ficou. Não, você tem que ensinar o seu aluno que é bagunceiro, porque ele precisa aprender a se organizar. Então você vai ensinar o seu aluno a se organizar. A mesa dele tem que ficar com o estojo fechado, o caderno fechado, tem que ficar a mochila fechada, o casaco ajeitado, a cadeira encostada na mesa. Não pode ser, porque você não pode arrumar 25, 30 cadeiras. Então eles têm que se organizar. Quando for recortar algum material, recortou, recorta em cima da mesa, não pode ficar recortando em pé, caminhando. Então, isso gera uma turma bagunçada. E agora o que fazer? Ensinar, organiza, vamos recortar, o que precisa? A tesoura. A mesa pode estar toda bagunçada no momento do recorte? Não, tem que estar organizada. Então você vai dando para a criança momentos e jeitos de autorregulação para que ela possa diminuir a sua bagunça interna e para depois a externa, para que ela consiga se organizar. E o seu ambiente vai ficando mais organizado, porque ele vai tendo cada vez mais regras. Então, as regras, elas podem ser, né, regras colocadas na parede, mas existem regras que não são visuais, que são regras mentais que as crianças vão fazendo, como organizar a mesa, organizar o ambiente antes de começar, né? E ali tá organizando para que eles possam se organizar cada vez mais. Você deve também estar gerenciando o comportamento de cada um dos seus alunos. Então, você tem alunos que são mais agitados, alunos que são mais hiperativos, né? Não são hiperativos, mas são mais ativos. E aí, você deve fazer o quê? Trazer esses alunos para perto daqueles que são mais calmos e mais perto de você. Uma estratégia eficaz em uma turma bagunceira é a professora andar pela sala de aula. Você mostra que você está ali quando você caminha entre as filas, fazendo com que eles conversem menos, fazendo com que eles fiquem mais sentados. Você vai passar e vai olhar o caderno do aluno e vai dizer para ele assim: olha, não copiou tudo. Essa é uma estratégia de gerenciamento de comportamento das crianças. Não adianta você ficar sentada na sua cadeira e eles ali girando na sala de aula. Quem tem que girar na sala de aula é o professor. Você passou atividade no quadro, você deu o momento deles conversarem, de estar ali, beleza? Você vai lá e caminha na sala de aula, mostra para os seus alunos, coloque eles, cada um no seu lugar, arrume, olha, quem sabe amanhã nós vamos sentar em dupla porque hoje o comportamento foi bom. Dê benefícios a eles depois que eles tiverem um bom comportamento. Você também deve comunicar eles com eficaz. Você deve ser eficiente. Eu sempre trabalhei com os meus alunos de uma forma clara. Como que é? Não tinha na minha escola agenda virtual, então eu tinha um grupo de WhatsApp com os pais. Eu dizia, olha, hoje a turma não teve um bom comportamento. E mandava essa mensagem na frente deles. E dizia assim, gente, hoje a gente combinou, vocês perderam o tempo de brincar, vocês não conseguiram e eu não consegui dar todas as atividades. E por isso vocês vão ter mais atividades em casa do que eu já expliquei, eu queria fazer hoje em sala e não deu certo. E eu vou mandar agora aqui um recado para os pais, silêncio, que vocês vão ouvir. Então, eles sabiam o que eu estava fazendo. Eu lidava com eles de forma clara. Então, cada vez que eu tinha que mandar um recado para os pais relacionados ao comportamento da criança, eu não escondia o que eu estava escrevendo, mesmo para os pequenos, aqueles que não sabiam ler. Eu lia, chamava, Miguel, vem aqui do lado da Pro, traga a sua agenda. A Pro vai escrever na sua agenda que hoje o seu comportamento não foi bom. E também eu vou pedir para a mamãe conversar com você.
Você lembra o que você fez? E conversava novamente com aquela criança ali na minha mesa. E ele falava o que tinha acontecido e eu dizia, isso que eu vou escrever aqui na agenda. Porque assim a criança ela não fica surpresa, ela sabe o que está acontecendo, para que ela consiga melhorar a sua bagunça. Então, você, nesse momento que escreve na agenda, que fala para a criança que você vai pedir para o pai dele conversar com ele, você está já envolvendo a família nesse processo de ajuste para o aprendizado. Porque o pai quer que o filho se dê bem depois na prova, não é verdade? Como que o pai vai saber se o filho vai se dar bem na prova, se o comportamento dele tá bom ou ruim? Você, professor, precisa relatar. Então você precisa relatar se a sua turma está bagunceira. Olha, se é geral na turma, não, eu tenho 3 alunos mais bagunceiros. Então você vai trabalhar com esses 3, mas eles estão deixando a turma inteira agitada, tá todo mundo indo na onda. Então manda recadão geral. Não, são só os 3. Manda recados individuais. Envolva os pais. Faça com que os pais cobrem dos filhos o que eles aprenderam durante o dia. E também, professor, nesse momento, aprenda a cuidar de si mesmo. Uma turma, mais agitada, ela suga mais do nosso emocional. Então, nesse momento, para que você não exploda, para que você não tenha uma atitude que não é aquilo que você queria, você precisa cuidar de si mesmo. Então, às vezes também a gente dá aquela implicadinha com algum aluno ali, né? Então, para que você não implique com essa criança, para que você siga ali de uma maneira mais coesa, cuide de si mesmo, faça uma meditação, faça exercício físico, ore, busque, apoio para que você consiga ajustar a sua turma bagunceira. Converse com a sua coordenadora pedagógica, converse com a orientadora educacional para que ela ajude você a ter estratégias diferentes com, quem sabe, aquele aluno ou com a turma inteira. Eu espero ter ajudado vocês nesse conteúdo. Não deixe de deixar o seu comentário aqui para que eu possa fazer um vídeo para você, tá bom? Até mais!